Integração por partes. Temos aqui a função f de x igual a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Para resolver essa função, né, derivar ela em relação a x, a gente tem que fazer a integração por partes, onde a gente vai ter que encontrar uma função u, né, e uma função v. Só que para a escolha da variável u, da função u, nós precisamos do anagrama LAT aqui, né, que, ó, para a escolha da variável u, a função aqui mais à esquerda vai ser a variável u, que é o único jeito de sair, né? Então temos as funções logarítmicas, as inversas, trigonométricas, as algébricas, as trigonométricas e as exponenciais. Como nesse caso aqui nós temos cosseno ao quadrado de x e seno de x, é uma função trigonométrica. As duas são trigonométricas, então não vai fazer diferença na escolha da variável u. Só que para resolver esse problema é melhor escolher como variável u a função cosseno ao quadrado de x, porque daí a gente vai cair num caso de integração por partes cíclica e vai conseguir sair na resposta. Então vamos escolher a variável aqui cosseno ao quadrado de a função, né, cosseno ao quadrado de x como u. Então u vai ser a função cosseno ao quadrado de x, né? E o que sobra aqui, seno x vezes dx, vai ser o v, o dv. Então, o dv vai ser igual a seno x dx. Então, como a gente precisa de u e v e de du, nós temos que resolver aqui. Então, para encontrar du é fácil, é só a gente derivar essa função u aqui em relação a x. Então, du dx, né, derivando aquela função em relação a x, vai ficar 2 cosseno x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, vou colocar o menos aqui na frente, vezes seno de x. Daí a gente já encontra o du, né? Então, du vai ser igual, isolando aqui, né, passando de x para lá e multiplicando. Vai ficar menos 2 cosseno x vezes seno x dx. Pronto, já encontramos o du da parte aqui que a gente precisa para resolver a integração por partes. Agora, para encontrar o v. O v a gente só pega e integra esses dois lados da igualdade aqui. Então, é a integral de dv vai ficar v igual. A integral de seno de x vai ficar menos cosseno x. Mais uma constante c de integração. Só que na hora de colocar aqui na parte de integração por partes, eu vou suprimir essa constante aqui, porque ela vai aparecer lá no final da integral. Então vamos agora aplicar essa fórmula aqui de integração por partes, onde eu tenho uma função u, du, né? Vai resultar num u vezes v menos a integral de v du. Então agora a gente já tem o u aqui, nós temos o v aqui, nós temos o v de novo que vai precisar e temos o du que está aqui em cima. Então vamos usar essa fórmula aqui. Então, usando aquela fórmula ali em cima, ó. Vamos fazer aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Então aquela integral ali em cima vai ficar igual. Precisamos do u vezes v. Quem que é o u? U é cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x. Daí, vezes o v. Quem que é o v? O v a gente descobriu que é menos cosseno. Então, vezes o menos cosseno de x. Daí eu não vou suprimir essa constante de integração aqui. Vou colocar ela só no final do problema. Daí aqui nós temos menos a integral do que? A integral de v. Quem que é v? V é menos cosseno x. Então, a integral de menos cosseno x, ainda vezes o du. O du a gente descobriu aqui em cima, que é menos 2 vezes cosseno x, vezes ainda o seno x dx. Seno x dx. Pronto. Agora eu só vou ajeitar essa função aqui e está praticamente resolvido o problema. Então vai ficar igual. Cosseno ao quadrado de x vezes menos cosseno x. Vai ficar o menos aqui na frente. Cosseno vezes cosseno fica cosseno ao cubo de x, né? Somos expoente aqui, né? Cosseno ao quadrado com cosseno na 1 fica cosseno ao cubo. Aqui nós temos, ó, menos a integral de menos vezes menos. Então, menos vezes menos vai ficar mais. Mais vezes menos dá menos. Então, vai ficar menos 2 aqui, passa para fora, né? Da integral, do integrando aqui. E o que sobra do integrando ali? Tem um cosseno vezes um cosseno. Vai ficar cosseno ao quadrado de x.
vezes o seno x aqui ainda, vezes o seno x dx. Ou seja, nós acabamos de descobrir como a gente quer essa integral aqui. E acabamos de descobrir que por integração por partes a gente acabou encontrando a mesma função inicial aqui. Então a gente não vai resolver novamente por partes. A gente tem que lembrar o seguinte aqui, ó. Como a gente quer essa integral aqui de cima, é a mesma coisa que ela tivesse aqui do lado. Então, nós queremos a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno x dx. Isso aqui resultou nessa parte aqui. Menos cosseno ao cubo de x menos 2 a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno x dx. Só que, ó, vocês podem reparar que essa parte é igual a essa parte. A única diferença é que tem um 2 multiplicando aqui. O que a gente vai fazer? Vamos passar toda essa parte aqui pro outro lado, como está subtraindo, somando. Vamos passar, né, essa parte para lá dessa igualdade aqui somando. Então vai ficar essa função, essa integral somado com duas vezes dessa integral aqui, né? E daí está resolvido o problema ali também. Tá muito fácil. Então, essa parte com mais duas vezes essa parte vai ficar 3 vezes essa parte. Então, 3 vezes a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno x dx. Igual o que sobrou aqui, menos cosseno ao cubo de x. Né? Isso aqui é a mesma coisa que tivesse assim, ó. Né? O que eu fiz aqui, ó. É como se tivesse aqui, ó. Y é igual a x menos 2y. Passando, né, esse 2y lá vai ficar 3y, né? Igual a x. Foi isso que eu fiz aqui nessa parte de vermelho, né? É como que toda essa integral fosse o 2y e essa integral aqui da frente fosse o y sozinho, nesse exemplo aqui. Daí passando para o outro lado vai somar. Então, 1 com 2 fica 3 vezes o y. E tá aí. Então agora só, como eu queria, essa aqui é a integral inicial, né, do problema inicial. Eu só pego, tiro essa constante 3 aqui da frente e passo para o outro lado dividindo. Então a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx é igual a menos cosseno ao cubo de x sobre 3, né? Tá, esse 3 multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Mais a constante c da integração, que está aqui, né? Que eu não levei ela junto, agora eu coloquei ela aqui no final. E está resolvido o problema.